Bom, gente, agora eu vou procurar agora são 18 horas certinho, então, para poder manter a tradição, quem for entrando eu já vou aceitando aqui. Então, eu só liguei a câmera para poder fazer esses comentários iniciais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Samuel por poder fazer essa apresentação de um tema tão interessante para a gente, que são mais uma das ferramentas, diversas ferramentas que a gente tenta usar no GATS para tentar manter uma pesquisa de qualidade. E hoje é impossível você publicar um artigo sem ter referência de qualidade. Eu acho que isso aí é desde que o mundo é mundo. Mas hoje a gente tem o Mendeley, que é uma ferramenta muito boa para poder auxiliar a gente a colocar aquelas referências cruzadas lá e poder ajudar a gente a fazer as citações adequadamente. Além disso, organiza as nossas referências, muito bom para planejamento do artigo num escopo global, tá bom? Então, já aproveito para agradecer o Samuel, agradeço aí a todos que estão presentes, eu já vou passar a palavra para ele e boa apresentação aí, Samuel. Rodolfo, obrigado. Boa noite para todo mundo, né? Então, a gente vai começar um tutorial básico para o Mendeley e como associar ele ao curso que a gente fez, né, o ano passado, com as extensões e todas, Playtech, né? Porque eu acho que usando essas duas ferramentas, a gente consegue adequadamente, né? A gente consegue ganhar bastante tempo na organização de referências, bem como nas citações. Então, eu tentei fazer uma coisa um pouco mais direta ao ponto, né? E, assim, eu acho que é uma ferramenta até, de certa forma, tranquila de mexer. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela. Rodolfo, você confirma para mim se está, por favor, se está compartilhando? Tá, quando você compartilhar, eu informo, que agora foi, tá indo. Tá a minha tela aí, né? Tá Então, só tela. tá. Então, eu fiz a apresentação e nada melhor do que usar o Mendeley para abrir a apresentação. Então, o que acontece? Eu vou passar, né, de uma forma geral, o que é o Mendeley, né, uma visão geral. O Mendeley nada mais é do que um manager, né, um organizador de referências, e ele atua também como uma rede social acadêmica. Então, a gente consegue adicionar pessoas, né, compartilhar trabalhos, isso é uma das coisas mais interessantes do Mendeley. Ele faz bastante coisa de modo automático, então isso facilita, né, faz a gente ganhar bastante tempo. Então, com isso, a gente consegue, né, organizar melhor os nossos materiais, né, e colaborar com outros pesquisadores. E para adicionar referência, né, no Mendeley, existem várias formas. Se a gente tiver, né, essas referências já em PDF no computador, a gente pode adicionar por uma pasta ou diretamente, né, pela o nosso Google Scholar, ou qualquer, né, outra forma que a gente estiver pesquisando a referência. Então, para isso, a gente pode usar um plugin, né, de citação Mendeley que a gente coloca direto no nosso navegador. Então, essas são as duas formas mais comuns de a gente usar o Mendeley. Mais para frente, eu vou mostrar algumas outras. E, assim, com isso, a gente já consegue dar uma organizada legal no Mendeley e nas nossas referências. Então, para você usar o Mendeley, como eu falei lá atrás, ele é um gerenciador que também é uma rede social, funciona como uma rede social de pesquisa. Então, você tem que criar a sua conta, e a partir do momento que você cria essa conta, você já começa a usar. Uma das coisas mais legais do Mendeley é que a maioria não, todos os seus arquivos, eles são armazenados na nuvem, né? O que significa que a gente pode acessar diferentes computadores. Então, vou mostrar daqui a pouco o meu caso, né? Eu troquei o meu HD desse computador essa semana, aí eu instalei o Mendeley, vou até mostrar aqui, e automaticamente ele já abriu todas as minhas referências, então todos os trabalhos que eu tinha na minha outra máquina, que eu tenho na minha outra máquina, ele já abriu automaticamente, então isso é bem legal. Então eu posso acessar desde o computador, se eu vou para o laboratório, eu consigo acessar através do laboratório, não preciso nem ter o Mendeley Desktop instalado, eu consigo usar, né, só pelo navegador mesmo. É lógico que o Mendeley Desktop ele tem algumas vantagens, que eu vou falar sobre, mas essas coisas essa sincronização que o Mendeley faz automática, ela favorece bastante. Você não precisa preocupar em carregar os arquivos. Então, continuando, né, uma das outras características do Mendeley que é esse funcionamento como rede social.
E esse funcionamento, ele consegue agilizar bastante o trabalho em conjunto. Então, por exemplo, o trabalho com o Marco Aurélio. É fácil para a gente colocar, né, todas as referências, né, tudo que a gente está usando no nosso trabalho dentro de uma pasta, como se fosse um grupo, e a gente pode convidar diferentes pesquisadores, compartilhar entre a gente, alterar, fazer comentários nos PDFs e nós dois, ou né, quem tiver naquele grupo, ter acesso a esses comentários, a esses arquivos. Mais para frente eu vou explicar a diferença dos grupos e como usar eles. Uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, no Mendeley, que agiliza assim, um trabalho absurdo, é a extração de metadados. O que é isso? Quando a gente vai baixar um arquivo lá, a gente, sei lá, tá lendo um artigo, a gente vai baixar ele, né, no I3E. Ele vai vir com um número, ele vai vir com um código, ele não vai vir com o nome do artigo. O Mendeley lê esse arquivo automaticamente, a gente consegue editar, né, mudar o nome, separar ele por autor, por data, por título, por ordem alfabética. E isso é uma das coisas mais interessantes, porque assim, poupa um trabalho bem grande, né? Às vezes a gente está baixando para fazer uma revisão bibliográfica e a gente está baixando inúmeros arquivos, né? Isso, pelo menos aconteceu comigo durante minha revisão no mestrado. Então eu baixei lá, sei lá, centenas de artigos, e eu não precisei ficar renomeando todos eles, né? Eu só fui jogando numa pasta e depois, pelo Mendeley mesmo, renomeei tudo de uma vez só e organizei eles, né, da forma que eu achei melhor, né? Cada um organiza de uma forma. Então, essa é uma funcionalidade muito legal para a gente ganhar bastante tempo. Então, como eu falei lá em cima, a gente consegue adicionar arquivos, né? Simplesmente por adicionar os files, né, do arquivo. Então, eu pego o PDF, vou no Mendeley e adiciono os files. Lembrando que aqui eu estou passando só um overview mesmo, né, uma visão geral. Depois eu vou mostrar na prática, né, como o Mendeley funciona. Então, uma das formas eu posso usar, né, direto, adicionar o PDF ou adicionar direto uma pasta, né? Só que adicionar essa pasta tem uma vantagem, porque é o seguinte, eu tenho uma opção no Mendeley que chama Watch Folder, que é o seguinte, assim, traduzir uma tradução grossa para português, o Mendeley vai ficar assistindo aquela pasta, vai ficar vigiando tudo que acontecer naquela pasta. Então, eu tenho uma pasta na minha outra máquina escrita dissertação, que é tudo que eu trabalho na dissertação, eu coloco dentro daquela pasta. E essa pasta eu sincronizo com o Mendeley. O que acontece? Qualquer PDF, qualquer coisa que eu adiciono, o Mendeley automaticamente se sincroniza na minha conta. Então, eu não preciso ficar adicionando arquivo por arquivo ou nada. Eu simplesmente jogo tudo naquela pasta. O Mendeley faz o resto do trabalho tudo manual. E tem uma outra coisa que o Mendeley faz, que também eu vou falar um pouco mais para frente, é que ele já gera o arquivo de referências. Então, para a gente que usa, né, o LaTeX, a gente viu no curso, né, de introdução ao LaTeX, que eu preciso somente ter um arquivo com as referências para citar depois elas no texto. O Mendeley já me dá esse arquivo pronto. Então, todas as referências, todos os artigos que eu estiver usando, o Mendeley já deixa pronto, simplesmente eu cito ela, né, /cite no LaTeX. Então, fica muito fácil, assim, dá uma agilizada no trabalho, porque para quem mexe com isso aí bastante, a gente sabe que é bastante, muito trabalhoso. Então, o Mendeley tem um catálogo dele mesmo, a gente pode adicionar várias referências, eu já falei, já dei uma ideia, e tem algumas diferenciações. Por exemplo, quando a gente está trabalhando em grupo, se um artigo ele é adicionado várias vezes, o Mendeley mesmo ele extrai e vê que os documentos são idênticos e ele não adiciona aquele documento, né, várias vezes. Ele consegue, através dos algoritmos, ver que o arquivo está repetido e provavelmente ele vai pegar o arquivo que tiver mais parecido com o original, né, com o título do trabalho, né? Então, isso também facilita, a gente não fica com referência repetida. Referência repetida no LaTeX dá um probleminha de sincronização quando você vai compilar. Geralmente o LaTeX dá um erro, ele acusa que tem referência repetida. Então, o Mendeley já, né, principalmente quando o nosso arquivo é biblioteca, ele já favorece isso aí, já ajuda. Então,
isso, outra coisa como ele faz é sugestão, né, de trabalho. Eu vou mostrar mais para frente como ele faz isso. Como eu falei, o Mendeley ele tem integração direta com, né, várias revistas científicas, né? Então a gente pode exportar direto, né? Scopus, I3E, enfim, desde que você tenha no seu navegador a extensão do Mendeley. Então você pode expor diretamente para o Mendeley, você não precisa nem baixar no seu computador. E quando você ativa a sincronização com o Mendeley, como eu falei, você pode acessar diretamente de qualquer lugar. Então, isso é uma vantagem para a gente não ficar carregando, a gente não vai perder os arquivos, enfim. Basta eu salvar na nuvem, não necessariamente eu preciso baixar ele, né? Eu tenho ele direto na nuvem. E uma das vantagens, eu já falei ali em cima, que eu vou abordar ela um pouco mais a fundo, é a organização de referências. Como eu falei, como a gente baixa, né, diretamente do I3E, por exemplo, o arquivo ele vai vir com um código, ele não vai vir com o nome dele. E a gente pode organizar as referências por alguma ordem. E aqui eu exemplifiquei, a gente pode separar por autor, por título ou ano. Basta a gente clicar na coluna, então eu vou mostrar isso. A gente clica com o botão direito e conseguimos organizar. Eu vou sair um pouquinho agora da apresentação dos slides e vou mostrar um pouquinho de tudo que eu falei. Senão passa muita coisa e eu não mostrei nada do Mendeley, fico só na parte teórica. Então, essa aqui é a cara que a gente tem do Mendeley, tá? Aqui, ó, My Library, não está organizada, então eu tenho todos os meus documentos, porque eu coloquei nesse computador, eu sincronizei somente os arquivos da minha dissertação, então eu não separei nada por pastas, mas eu posso fazer isso, né? Eu posso criar aqui uma pasta e colocar somente os arquivos, né, que eu estiver trabalhando durante a dissertação. Então, eu faço uma pasta mestrado e jogo todos os arquivos que eu estiver usando durante o mestrado. E com essa pasta aqui, eu consigo, dentro dessa pasta, adicionar, por exemplo, o Marco Aurélio, consigo adicionar o Rodolfo, para eles terem acesso a todos os documentos que eu estou usando durante a dissertação. Bom, então, com isso aqui, olha, eu vou mostrar todos os documentos que eu tenho e uma das funcionalidades mais legais, tá? O Mendeley eu consigo, por exemplo, favoritar, né, os documentos aqui mais importantes. Essa bolinha verde significa que foi lido ou não, né? E aqui o arquivo em PDF. Todos aqui eu tenho em PDF, tá? E aí eu consigo organizar o Mendeley, né, organizar os meus arquivos pelos metadados dele. Então, por exemplo, se eu mostrar para vocês aqui onde está a minha pasta, então eu vou abrir a minha pasta que contém esse arquivo, que contém esse PDF. Eu só abrir aqui. Pronto, ó. Esses são os meus arquivos, tá? Eles estão separados por ordem por autor, tá? Eles estão aqui, ó, o nome, autor, depois vem a data e o nome do artigo. O que eu gosto de fazer? Eu pego geralmente os meus arquivos e aqui, olha, eu consigo aqui, olha, renomear os documentos, ó. Eu consigo renomear todos os meus documentos, do jeito que eu quero. Então, geralmente, eu coloco o ano na frente, tá? O título, depois o autor. Quando a gente faz uma referência e a gente usa ela numa sequência cronológica, eu gosto bastante de usar o ano na frente. Então, se eu der um OK aqui, se o meu computador ajudar dessa vez, né? Porque da última vez não foi de jeito nenhum, já separou, tá vendo? O Mendeley automaticamente separa todos os meus arquivos por ordem cronológica, tá? Então, eu gosto de usar bastante esse tipo de organização. Fica melhor de acompanhar, né, historicamente a evolução de alguma coisa. Enfim, eu acho que essa é uma das principais ferramentas assim, do Mendeley. Eu acho que facilita bastante a organização das referências. Uma das coisas que o Mendeley faz, que é muito legal, é que ele consegue te falar artigos relacionados aos seus artigos que você está usando. Então, ele consegue te dar pesquisas atuais, né, no mesmo assunto, abordando o mesmo tópico. Então, você pode ver aqui no Mendeley, tem atualizações, e ele vai mostrar sempre, né, o Literature Search, ele consegue direto, você pode pesquisar daqui, e ele geralmente te oferece alguns assuntos relacionados e afim.
Aqui, como não está atualizado, não está totalmente atualizado, eu não coloquei, né, ele não vai me oferecer nada, mas quando você loga e começa a usar o Mendeley, então não tem nada recentemente adicionado, só o meu PDF que eu acabei de adicionar aqui para fazer a apresentação. Então, como não tem nada, eu não vinha mexendo agora nesse computador, é como se eu não, né, começasse do zero aqui, e eu não tenho, né, nenhuma sugestão de referência por hora, certo? Então, vou continuar aqui, vou mostrar como que a gente pode adicionar um documento no Mendeley. Então, tá aqui, ó, add. A gente pode adicionar, como eu falei, diretamente o file. Então, eu venho aqui e adiciono um PDF qualquer. Né? Eu posso escolher qual pasta que eu vou colocar ele. Posso mover, né? E aqui, olha, tem a formação que eu falei. A gente pode copiar o arquivo como uma citação do LaTeX, né, ou uma entrada do BibTeX. Né? Para essa entrada no BibTeX, se eu copiar um arquivo como esse tipo de entrada aqui, eu posso gerar minhas citações manualmente. E aqui é o comando que eu uso para citar mesmo no meu documento de LaTeX. Aqui, né, a entrada é o que eu uso no meu gerenciador de referências .tech, tá? Então, essa é a diferença aqui. Outra coisa bem legal que tem no Mendeley, ele também atua como um leitor de referências. Ele atua como leitor de PDF, desculpa. Né? Então, como eu falei aqui, a gente consegue adicionar e a gente usa o Mendeley como um leitor. Então, depois que eu adicionei o arquivo no Mendeley, eu posso fazer a anotação. Então, como está aqui, eu posso destacar, posso colocar notas, tá? E umas notas que ficam na lateral do LaTeX, como já está aqui, ó. LaTeX não, desculpa, Mendeley. Já está aqui, ó. Como eu estou usando o próprio Mendeley para fazer a apresentação, vocês podem ver que eu consigo marcar o texto como se fosse um leitor de referência qualquer. Eu posso adicionar uma nota, tá? E essa nota, ela fica aqui no meu canto, ó, direito, tá? Então, nesse canto direito, eu tenho todos os detalhes do PDF que eu estou abrindo. Então, eu vou abrir um artigo aqui qualquer. Vamos lá, esse artigo aqui, ó. Aqui ele vai me mostrar as partes principais do artigo, né? O autor, o título, né? Aqui, onde está o arquivo em PDF, né? Os dados onde foi a revista, né? O jornal que foi lançado, o resumo e as palavras-chave aqui do artigo. Então, isso aqui é bem interessante, porque eu consigo, como eu falei, diretamente aqui, entrar aonde ele foi publicado, ver artigos relacionados, e além disso, eu consigo ver as notas. Então, tudo que eu tiver anotado, eu consigo colocar aqui do lado, ou fazer o meu próprio resumo, né, sobre o PDF. Tá? Então, eu consigo fazer direto aqui. E essa é uma vantagem, você lê direto aqui, e todo mundo que está no grupo, por exemplo, se eu tiver, esse é um dos artigos que eu estou usando na dissertação, se eu fizer alguma anotação, alguma dúvida, o Marco Aurélio consegue acessar, né, do computador dele, eu não preciso ficar enviando um artigo para ele. Né? E essas são as vantagens bem grandes do Mendeley. Uma outra vantagem grande do Mendeley. Tá? E aí eu posso também, como eu falei, o Mendeley ele é totalmente sincronizado na nuvem. Tá? Eu consigo exportar tudo que eu faço. Então, tudo que eu faço nessa máquina, eu já jogo para qualquer outra máquina, desde que eu use, né, o meu login. Eu consigo sincronizar anotação, PDF, enfim. E aí eu não preciso ficar carregando, né, nada disso. Ele já faz automático. Tá? Então, e aí eu uso as ferramentas colaborativas, que são os grupos, né, como eu falei, e a gente consegue compartilhar tudo com outros usuários, inclusive eles têm que serem usuários do Mendeley. Então, né, todo mundo que for usar tem que fazer essa conta nessa rede social, entre aspas, para usar o Mendeley. Tá? Então, a gente tem 3 tipos de grupo no Mendeley, que é o grupo aberto, todo mundo pode ver, todo mundo pode mexer, só que ninguém consegue acessar o PDF, porque o PDF ele tem algumas travas, né, o direito autoral, e, enfim. O Mendeley, quando a gente tem um grupo aberto, a gente não consegue compartilhar PDF, tá? A gente só consegue compartilhar o título de artigos, enfim, a gente consegue fazer discussão entre grupos, e como é um grupo aberto, qualquer pessoa consegue, né, falar, tecer comentários sobre
tiver, né, no tópico de discussão. Os outros dois tipos de grupo é o invite only, tá? Que uma pessoa vai criar esse grupo, o Marco Aurélio cria o grupo do Gatsby. Então, todo mundo que é convidado do grupo do Gatsby pode ver os documentos, tá? É lógico que, como é a versão gratuita, a gente tem algumas limitações, mas o Mendeley, assim, mesmo sendo gratuito, ele não deixa a desejar para nenhum outro software. A versão gratuita do Mendeley ele não deixa a desejar para nenhum outro gerenciador. E, por último, eu tenho o grupo privado. O grupo privado a gente não consegue achar, né, pela barra de pesquisa, as pessoas têm que ser convidadas, tá? E, além disso, ele permite o compartilhamento de PDF. Então, essa é uma coisa bem legal, porque você não precisa ficar enviando PDF por e-mail, né, sei lá. Você consegue compartilhar PDF mesmo à distância, desde que a pessoa esteja nesse grupo privado. Então, eu tenho essas 3 formas de colaboração no Mendeley, tá? Então, para criar um grupo, tem uma coluna para criar um grupo, como eu já mostrei aqui. Eu venho aqui, né, no canto esquerdo aqui, e eu crio um grupo, tá? Eu dou nome para o grupo, né, descrição do grupo, e escolho o meu tipo do grupo, né? Um grupo aberto, ou invite only, ou o grupo privado. Então, continuando. Não tá. Depois que eu crio esse grupo, eu tenho todas as ferramentas, né? Todas as vantagens que eu já citei sobre né, com a criação do grupo. Então, dá para usar no grupo de pesquisa, dá para fazer de várias formas. E, por último, uma das ferramentas, né? Eu tentei condensar as principais ferramentas para não ficar nada muito denso, né? E como é uma abordagem inicial ao Mendeley e como usar ele, né? Para fazer esse gerenciamento, eu trouxe as coisas principais dele, e uma das coisas que eu acho muito legal é esse Discover. Como eu já tinha falado um pouco antes, o Mendeley ele já traz para a gente várias maneiras de descobrir, né? De você estar atento, né? Receber sempre notícias de tópicos importantes, relevantes na sua linha de pesquisa, né? Então, o Mendeley ele traz sugestões, tá? Traz papéis relacionados, e ele já faz a gente consegue, fazer uma pesquisa, né, de literatura. Então, a gente consegue, tem a aba aqui, ó, para a gente fazer o search, tá? Então, a gente pode usar aqui palavras-chave, dá para, né, de alguma forma, achar conteúdos que sejam relacionados, e ele consegue separar isso por relevância. Então, é uma coisa que o Mendeley faz e agiliza bastante. Outra coisa, né, que agiliza bastante. Então, você pode procurar aqui usando, né, uma palavra-chave ou alguma frase, né, chave também ao seu tópico de pesquisa. Então, o que eu quis trazer dentro dos slides era basicamente isso. Agora eu quero mostrar um pouco, né, a parte mais prática. Eu já mostrei, por exemplo, como a gente adiciona, né, os files. Então, vou voltar aqui, vou adicionar o file qualquer. Uma outra forma também que eu posso é adicionar a pasta. Então, eu procuro uma pasta qualquer, tá? E adiciono a pasta completa, e dou um OK. E aí, com isso, ele vai adicionar todos os documentos daquela pasta. Por último, aqui, eu consigo assistir a pasta. Como eu falei, essa parte de assistir a pasta é uma das coisas que eu acho bem mais legal do Mendeley, porque eu consigo simplesmente usar uma pasta qualquer no computador, e todo arquivo que eu jogar lá, o Mendeley vai automaticamente ler e separar ele para mim. Então, isso poupa nosso tempo, tá? E aí eu posso adicionar também uma entrada manualmente, só que a gente não usa. Porque é meio desnecessário, né? Quando a gente tem essas 3 coisas aqui. Isso aqui acaba dando mais trabalho. Como a gente quer agilizar, né? A gente não precisa usar isso. Então aqui eu posso adicionar a pasta, tá? E separar os meus arquivos por pasta. Aí, né, cada um vai separado como for mais necessário, né? Como for organizar para cada um. Aqui eu criei uma pasta, né? Para demonstrar aqui a pasta do mestrado. E aí eu consigo colocar aqui todos os meus arquivos
e organizar dentro dessa pasta do modo que eu quiser. Aqui, como eu falei, a gente tem assuntos relacionados, então tópicos relevantes à nossa pesquisa, algo do tipo, e aqui a sincronização. Então, essa parte aqui, como eu falei, que tudo fica sempre salvo na nuvem, quando a gente usa o Mendeley, é legal a gente estar sempre dando uma sincronizada, né? Se eu faço algum comentário, se eu faço, ou se eu baixo algo novo, a gente sincroniza, porque dessa forma a gente consegue colocar isso no Mendeley. E aí eu dou uma sincronizada, por exemplo, eu adicionei essa nota no meu PDF, então eu venho e sincronizo, porque aí o Mendeley vai automaticamente, tá aqui embaixo, ó, você está dando, você vai ficar pequeno aí, mas o Mendeley está sincronizando tudo que eu fiz aqui. E aí essas anotações, essas coisas, elas vão ficar salvas na nuvem, então eu consigo acessar, né, em qualquer lugar. Então, continuando, aqui eu tenho um tópico de help também, né? Tem um guia para o Mendeley. Isso eu vou deixar depois, eu vou mandar para o Rodolfo compartilhar para todo mundo que participou. Um manual também do Mendeley, né, com algumas dicas de separação, de organização, né, de modo geral, para quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais. Uma outra coisa que dá para fazer com o Mendeley aqui é o estilo de citação. Como eu falei, o Mendeley ele já traz para a gente, ele já faz, né, um arquivo, né, que a gente vai usar o BibTeX, para quem usa LaTeX, claro, e aí a gente escolhe o estilo de citação, né, a gente usa do modelo que a gente estiver trabalhando, tá? Então a gente pode colocar o tipo de citação que a gente quiser, tá? E por último aqui, são as ferramentas que o Mendeley dá. Então aqui eu posso convidar, né, pessoas para o Mendeley. Para quem usa o Word, o Mendeley também tem uma conexão aí com o Word para fazer o plugin direto para o Word. Eu não uso o Word, eu não tenho ideia de como isso funciona, mas eu acredito que seja muito semelhante ao LaTeX, né? Então, eu acho que a partir do momento que você instala isso aqui, você consegue ter esse banco de referências do mesmo jeito que eu uso para o LaTeX. Então, quem conhece mais de Word aí, pode ser que seja útil, tá? Esse Web Importer é o que eu falei, é o plugin que você deixa no seu navegador para você fazer essa sincronização direta. Então, a partir do momento que você está pesquisando, né, um artigo ou qualquer outra coisa, um PDF, livro, na internet você consegue importar ele diretamente para o Mendeley, sem precisar fazer o download, tá? Bom, eu acho que dentro de uma abordagem inicial para o Mendeley, eu deixei basicamente assim, tudo claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou abrir para perguntas e discussões, porque é uma ferramenta relativamente simples de usar, tá? Só que a gente tem que usar, não é igual o LaTeX, que é um código de programação que parece ser muito complicado no início, mas depois de um tempo você vê que não é tão complicado assim. O Mendeley ele é muito similar aos leitores de PDF que a gente já tem, só que ele tem algumas ferramentas adicionais que facilitam bastante para quem trabalha com pesquisa. Então, essa parte dele voltada à pesquisa, né, aliás, ele é todo voltado à pesquisa, né, mas essa parte dele que favorece, né, a citação, que favorece a organização, ele ajuda bastante, né, na pesquisa, principalmente quando a gente está trabalhando com as revisões bibliográficas. Então, eu vou deixar aberto aí perguntas, comentários, e estou aí para tirar qualquer dúvida, né, exemplos e afins aí que a gente puder fazer, deixar isso um pouco mais claro. Muito obrigado, Samuel. Antes de a gente continuar, correndo o risco de sair um pouco do foco, eu posso fazer um pedido bem particular? Pode fazer. Como você mostrou ali, eu acho que o Mendeley tem diversas aplicações e essa plataforma foi criada pela Elsevier, eu acho, se eu não estou enganado, né? Ela tem uma particularidade, ela tem uma função que é muito interessante no meu conceito de referência bibliográfica, que é aquela possibilidade de eu poder colocar direto no LaTeX.
Inclusive, quando você faz a instalação dessa ferramenta, ela tem para Linux, ela tem para Windows, ele tem uma opção que você pode fazer referência cruzada até em software gratuito. Se eu não me engano, ele já interage com aquele software, como é que chama? O LibreOffice. Ele já interage. Mas eu queria fazer o seguinte, teria como você mostrar, porque existem alunos aqui que não conhecem o LaTeX, ou se não estão começando a conhecer o LaTeX agora, você teria uma facilidade de você mostrar como que eu faço, qual que é a diferença entre eu usar o BibTeX com o auxílio do Mendeley e eu usar o LaTeX de eu jogar, aquelas duas abordagens, eu posso colocar tudo no documento de texto, ou eu fazer aquele documento que eu faço o vínculo e eu já chamo no final. Você teria algum exemplo, algum modelo, alguma coisa já preparada com foco nessa parte de referência bibliográfica para mostrar para a gente? Tem sim. Eu já abri o LaTeX aqui, Rodolfo. Não, essa aqui foi a apresentação que eu montei. Deixa eu só carregar ela. Eu vou te dar liberdade de novo, mas eu só queria, porque eu acho essa parte de referenciar, eu acho que é fundamental. Acho que o LaTeX trabalha muito bem com isso, tá bom? Sim. Desculpa aí, eu acho que pode ser que a gente saia um pouco do escopo, da ideia geral. Acho que, no geral, você já passou muito bem que a ideia do Mendeley, já ajudou bem. Eu acho que muita gente nem sabia que essa ferramenta existia, né? Acredito que algumas pessoas estão vendo pela primeira vez. Mas eu acho que isso daí para a gente é excepcional, beleza? Vou te dar a palavra de novo. Não, eu fiz a apresentação até um pouco mais curta mesmo, justamente para a gente ter esse tempo sobrando para fazer alguma coisa mais particular. Por isso que eu falei, eu vou deixar aberto aí as dúvidas e sugestões, né, alguns exemplos aí. Então, o primeiro exemplo que você pediu foi exatamente esse, Rodolfo. Eu vou abrir aqui eu acho que eu vou ter que abrir, na verdade, eu vou ter que abrir um exemplo não no LaTeX, mas no Overleaf, porque como eu falei, eu formatei esse computador agora, e eu tô sem arquivos aqui no LaTeX. Então, eu acho que vocês conseguem ver aqui. O Overleaf, inclusive, é uma mão na roda, né? A gente não precisa preocupar com nada. A gente usa o computador do laboratório, você usa o computador da sua casa, você não tem que carregar nada. É até bom mostrar o Overleaf. Então, para quem não conhece, o Overleaf está aqui, ele é bem similar ao LaTeX, na verdade é o LaTeX, só que é uma versão online, né? Então eu tenho software, bem como o Mendeley, eu tenho software e a versão online. Então o Overleaf ele é uma versão online que dá para a gente compartilhar também, acaba sendo quase que uma rede social. Então eu vou abrir aqui o meu, deixa eu ver se eu quero abrir algo que seja meu aqui. Deixa eu só ver, pô, esse documento aqui, deixa eu... Mas esse aqui não vai ter referência. Eu só estou procurando um arquivo com referência aqui. Vou abrir o meu TFC, mais fácil. Tenho certeza que ele está aqui. Estou procurando aqui que está meio... Apresentação... achei. Vamos ver se esse TFC está funcionando. Tá, olha só, João. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo todos os arquivos que estão na pasta. Então, esse aqui foi meu TFC durante a graduação. Tá? Então, ele vai abrir aqui do meu lado direito, né, o PDF, bem como o software, né, que eu tenho na minha máquina. Só que, para eu fazer citações, o que acontece? Ó, vou mostrar para vocês lá o meu arquivo de citações. Tá aqui para baixo. Aqui, referências. Ó. Eu vou tentar colocar em tela cheia, só para quem tiver com tela vendo o celular ficar um pouco melhor. Então, olha só. Não é isso que eu queria. Tá dando para ver bem aí, galera? Porque... tá, agora foi, ó. Então, esse aqui é minhas referências, né? Vocês podem ver que elas estão organizadas por a ordem alfabética de autores. E como eu faço isso no LaTeX, né? Eu posso adicionar manualmente essas referências. Então, o que seria adicionar manualmente? Eu tenho outro arquivo, esse arquivo que está aberto no meio aqui é o meu arquivo principal, né? .tex. A partir dele, eu vou usar um outro arquivo, que esse arquivo principal vai usar como referências. Então, eu só estou procurando onde está aqui, referências. Para quem
Para quem nunca usou, eu coloco aqui barra e coloco a referência. Então, esse aqui é meu arquivo, onde eu vou colocar todas as referências que eu usei para fazer esse trabalho. Então, eu vou vir aqui no meu canto esquerdo, tá? Vou procurar esse arquivo de referências. Deixa eu por ordem. Aqui, ó, referências.biblio. Então, o que seria adicionar manualmente, como o Rodolfo falou? Eu usei um livro, esse foi um livro eu usei foi um censura eletromagnética aqui. Então, eu usei um livro de instrumentação. Então, eu vou lá no Scholar, no Google, e vou procurar uma referência qualquer aqui. Eu vou usar esse livro aqui. Ó. Então, eu quero referenciar esse livro. O que eu vou fazer? Vou procurar aqui o livro. Vou vir aqui, ó, nesses dois pontinhos aqui, colocar citar. Aí eu tenho várias opções, como a gente usa o LaTeX, a gente vai usar o BibTeX. Ele vai me dar a referência aqui, ó. Basta eu copiar ela. É esse trabalhão. Basta eu copiar ela. E colar ela. E colar ela aqui dentro dos meus arquivos, referências, ó. Joguei ela aqui dentro. Então, ó, eu estou citando aqui um livro, né? E esse aqui é o livro. Então, vocês podem ver que eu tenho várias citações nesse formato. Ó. O livro do Balbinot, aqui nos datasheets. Então, é dessa forma que eu faço. E aí, esse código inicial aqui, ó, é o que eu vou citar dentro do meu texto do LaTeX. Então, se eu pegar esse código, colocar um /cit dentro do meu texto principal, então, ó, tanto que está aqui, ó, eu coloco aqui, cit, e jogo ali o Balbinot instrumentação. Eu vou compilar. Quando eu compilar isso aqui, minha citação vai aparecer no texto. Então, vou achar aqui um exemplo que eu usei. Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo qualquer de citação. Tá? Eu coloco /cit. Esse arquivo ele tem que estar lá dentro daquele outro arquivo que eu acabei de mostrar, que é o arquivo de referências. Tá? Então, ó, eu vou até pesquisar ele aqui, só para vocês verem onde ele está. Então, dentro de referências, eu tenho que ter esse arquivo, ó, que é um livro também. Né? Esse é o arquivo. Então, essa é a forma manual de fazer. Tá? Então, pensa a gente fazer isso para todas essas referências que estão aqui. Ó. No artigo aí, a gente vai, pelo menos, no mínimo, jogando para baixo, umas 50 referências. Né? A gente vai gastar bastante tempo para fazer isso manualmente. O que o Mendeley faz é o seguinte, voltar lá para o Mendeley agora, ele favorece. Eu tenho todas essas referências aqui, ó, todos os meus documentos, né? Todos os documentos que eu estiver trabalhando, eu venho dou um Ctrl+A, né, para pegar todos os arquivos. Eu posso gerar, ó, eu posso exportar os files por várias formas, mas ó, o mais fácil de fazer aqui é dar um export, né? E aqui, ó, vou exportar ele como uma citação do BibTeX, como um arquivo do BibTeX. Então, vou colocar aqui, ó, referências, e ele vai fazer, ele exportou para mim já, tá? Aí eu vou abrir aqui, ó, esse mesmo arquivo, ele já está feito, olha, basta eu citar no texto agora. Área de trabalho aqui, ó, referências. Vou esperar ele abrir aqui. Pronto, ó. Todas aquelas referências que estão, né, em PDF lá, já estão prontas aqui para uso, né? Basta eu citar agora no texto, né? Como eu fiz aquela hora. Basta eu copiar esse código aqui e citar no meu texto, onde eu for usar. Rodolfo, eu respondi a sua pergunta. Era isso mesmo que você queria que eu falasse? Era isso mesmo. Na verdade, eu acho importante a gente comentar isso aqui, porque tem vários alunos que às vezes não sabem usar essa ferramenta, e eu acho que é importante comentar, às vezes você comentou e eu não percebi, mas eu acho que você esqueceu, que quando você cria esse ponto, esse documento BibTeX aí, ponto .bix, eu acho que que é o que você vai colocar dentro ou do seu software que você está usando para gerar o documento, ou você vai carregar dentro do Overleaf, você pode colocar todas as referências que você conhece. Sim. Mas só vai aparecer no seu PDF as que forem citadas. Isso é importante, eu acabei deixando. Como é meio básico, eu acabei deixando, passei despercebido, mas é verdade.
todas essas referências, né, elas só vão para o texto a partir do momento que eu uso aquele comando /cite. Né? Então, se eu não citar dentro do texto, ela não vai aparecer. Então, o que eu gosto de fazer, que eu acho interessante, o que eu faço, né, na máquina que eu uso para trabalhar, eu tenho a pasta com todas as referências que eu uso. Então, independente de estar usando, né, de citar elas ou não dentro do artigo, do que eu estiver fazendo, ela já está pronta para uso. Então, basta eu dar um /cite em qualquer lugar, em qualquer arquivo, ela vai estar sempre pronta para usar. A partir do momento que eu coloco na minha pasta, como eu falei, eu deixo sempre essa opção do assistir a pasta aqui ativada, então tudo que eu preciso, que eu sei que eu vou usar para trabalho, eu jogo lá dentro. Então, basta eu dar um /cite, aí ela vai direto para qualquer arquivo que eu estiver usando. Excelente, Samuel, muito obrigado. Eu acho que você trouxe aí uma esperança nova para os alunos que tem aquela preguiça de ficar escrevendo. Tem muita gente que ainda faz manualmente, né? Vai lá, digita, coloca, aí muda a revista, vai publicar outra revista. Aí o cara tem que fazer referência por referência. Depois o cara tem que conferir qual ordem que ele colocou, porque uma outra informação importante é o seguinte: existem, pelo menos eu conheço, Marco Aurélio, vocês podem citar outros, ou até mesmo o próprio Samuel, existem duas abordagens que eu conheço na literatura para poder citar, e isso vai de revista para revista. Uma é por ordem cronológica que apareceu no texto. O I3E adota essa abordagem. Então, ou seja, se eu estou usando um template de 3E, naturalmente ele vai colocar 1, 2, 3, 4, até o tanto de referência que eu tiver, na ordem que foi aparecendo no texto, ou na ordem que foi citado no texto. Agora, existem outros métodos, como, por exemplo, o da ABNT, que é por ordem alfabética. Então, por exemplo, se você tem lá o autor Schroeder, o Schroeder não vai ser a primeira referência, mesmo que você tenha citado ele cronologicamente antes, o Schroeder vai aparecendo lá embaixo, entendeu? Então, isso daí vai do template da revista. Mas se você está usando o ponto .bib, automaticamente, se você está usando, mudou de revista, você vai fazer poucas alterações. A referência bibliográfica é um exemplo de alteração que você não vai ter que fazer. E para poder te auxiliar isso, tá aí, ó, o Mendeley quebrando o galho, tá certo? Então, assim, muito obrigado aí pela apresentação, Samuel. Agora eu vou abrir... Oi. Deixa eu te cortar e fazer um comentário rapidinho. Pode ficar à vontade, Samuel. Sobre esses dois tipos de citação, eu até abri aqui, eu tenho esse exemplo aqui, eu acho que é o único trabalho que eu apresentei em normas de ABNT, que é o meu TFC, aí ele está aqui por ordem cronológica. Eu não falei sobre isso, porque isso para mim é mais dentro de um curso de LaTeX do que propriamente de um curso de Mendeley, né, de uma abordagem do Mendeley em si. Mas isso que você falou também é muito útil, porque ele automatiza todo esse processo, né? A gente não tem que fazer isso de forma manual. Não só para referência de coisas do texto, mas referenciar figura, tabela, qualquer coisa que a gente usa, né? Referência, o hiperlink, né? O LaTeX, ele favorece isso demais. Porque, por exemplo, se eu estou usando lá uma sequência cronológica, né? Como você falou, de ordem que aparece no texto ou por ordem numérica, o LaTeX ele já faz, né, sei lá, se eu tiro, né, vamos lá, eu tenho 10 figuras, vou lá, tiro a figura número 6, eu organizo, o LaTeX ele já organiza o resto tudo de forma automática, bem como as minhas referências. Então, se eu tinha lá 10, 12 referências, elas estavam em ordem lá numérica, se eu tiro uma referência lá do meio, ele já organiza o resto tudo. Então, isso facilita bastante, a gente não tem que ficar conferindo, né? Uma vez que você colocou lá, citou de forma correta, ela vai aparecer. E aí o template, a gente já coloca de cara no começo do template. Então esse template aqui, ó, até abri dois. Eu tenho esse template que é a BNT, né? Ele tá aqui, como vocês podem ver aqui no canto direito, ele é um template que tá por ordem alfabética. Então em algum lugar aqui em cima, eu só tô procurando onde, eu usei aqui, ó, achei, ó, o meu estilo de texto, citação é a BNT, né? Então eu tenho aqui uma sequência de ordem alfabética. Já esse artigo, que não está aqui, eu achei que está aí, eu tenho um artigo, qualquer outro artigo que eu apresentei em inglês, eu não uso o ABNT, geralmente a gente usa o I3E, né? Então, o I3E, ele é, como você falou, ele é numérico, né? Então, eu acho que, quer ver, ó, ele vai abrir aqui agora, só quero... não, esse é o relatório final, vamos ver, também é I3E.
Ó, também é a ABNT. Eu não consegui achar aqui, não. Tô meio. Né, o computador tá sem arquivo, mas é o que você falou mesmo. Se tiver algo a acrescentar, aí fica à vontade. Samuel, Ele tá me ouvindo, Rodolfo? Não sei se. tô ouvindo. Aqui, você tem mais algum comentário adicional que você gostaria de falar? Ou posso abrir as perguntas agora? Não, pode abrir. Ficou meio mudo aqui. Não sei se foi minha internet, se caiu no lugar. Não, eu acho que eu estava falando, eu acho que o microfone está desligado. Não, mas não tem problema não. Mas agora vamos lá. Você tem mais algum comentário que você gostaria de fazer? Não, fica à vontade. Não, beleza. Então, gente, como a gente pode perceber aqui, o Samuel, agradecer o Samuel por ter mostrado aqueles comentários, ter reforçado os comentários que eu fiz, né? Mostrou ali realmente que como que é automatizado tudo isso no LaTeX, e como que o Mendeley pode ajudar. Acho que o principal é isso, como que o Mendeley pode ajudar a gente no nosso dia a dia. E, bom, então isso aí eu acho que ficou bem claro para mim. Acho que eu não vou fazer mais nenhum comentário, acho que o Mendeley ficou bem claro para mim a função dele. Eu gostaria também de fazer só mais um adendo, se você puder, Samuel, claro, que é o seguinte, o Mendeley, como você falou no começo, ele tem duas opções, né? Ele tem a opção que você pode acessar o site do Elsevier, Elsevier, sei lá como é que fala, e trabalhar com ele online, não é? Essa opção eu nunca trabalhei. E você tem a opção que você faz o download no seu computador e você abre o aplicativo e aí vai inserindo o que você tiver que inserir lá dentro. Você saberia informar basicamente quais são os principais pontos, as principais diferenças entre trabalhar com o site ou trabalhar com a ferramenta do que você faz o download, Mendeley Desktop, que eu acho que é o nome que eles dão? Então, Rodolfo, não tem tanta. Tentando acessar aqui para mostrar. Ele não tem tanta diferença. O Mendeley Desktop, ele é mais robusto no sentido da ferramenta, de mexer com a ferramenta. Ele é melhor de mexer. Quando você trabalha com ele online, você fica. Não sei porque pedindo para eu confirmar. Ele fica um pouco mais. É a mesma coisa de usar o Overleaf e o arquivo o software do LaTeX. Por exemplo, você tem que compilar, você tem várias coisas que você fica dependente da internet também, é um outro fator, né? Se você não tiver acesso à internet naquele momento, você não consegue acessar nada. Então, é similar ao Google Drive, quando você tem aquela opção de trabalhar na página ou trabalhar dentro do seu computador. Isso. Tanto que eu abri aqui para mostrar. Então, esse aqui é o site. Você pode ver que ele tem basicamente as mesmas coisas. Ele perde um pouquinho, por exemplo, no sentido de organização de PDF, né? Como a gente não tem o PDF em si, né, o arquivo no nosso computador, a gente já perde toda. Não é que perde, né? A gente não precisa utilizar toda aquela coisa de organização, né, de PDFs, né? Porque a gente consegue organizar assim, né, na tela do Mendeley, mas a gente não consegue organizar lá na pasta, né? Então, se a gente abrir a pasta que contém um arquivo aqui, a gente não vai ter isso no site, né? Então, algumas ferramentas, elas são bem específicas para trabalhar com os arquivos. Samuel, está cortando um pouquinho. Mas isso daí não tem muita diferença. Tá? Samuel, está me escutando? Tá. Pode falar. Cortou um pedaço, mas eu acho que não ficou muito problemático, não. Mas eu já vou aproveitar que você está nessa temática, já que eu já estou te atrapalhando mesmo. Mas, por exemplo, se eu carreguei os meus PDFs tudo dentro do meu computador, eu consigo acessar, eu consigo fazer download depois pela página? Consegue.
Aqui, ó, eu tô tentando abrir aqui, Rodolfo. Não sei se você tá. Tô vendo. Tá. Eu vou só. Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui todos os documentos que eu mostrei aqui no Mendeley, eu tenho eles abertos aqui no cloud, né? O que acontece? Automaticamente, quando você coloca no Mendeley, ele já fica armazenado na nuvem, tá? Então, você consegue acessar de qualquer lugar. Ficou claro, Rodolfo? Abriu bem Ficou as claro, sim. páginas. Não, beleza. Muito obrigado, Samuel. Agora eu vou parar de monopolizar você aqui, que eu acho que daqui a pouco eu dei uma monopolizadinha, mas eu acho que eu fiz umas perguntas mais particulares, mais pontuais, para poder deixar claro o porquê que a gente está discutindo sobre o Mendeley, né? Não é o fato do Mendeley ser um leitor de PDF que a gente está trazendo, porque o leitor de PDF tem vários, mas é o fato dele ser mais um leitor de PDF. Eu acho que a função mais secundária do Mendeley é ler PDF. As outras funções dele são muito mais essenciais do que o leitor de PDF em si. Claro que a possibilidade de você poder fazer comentários, poder compartilhar os seus comentários com outros usuários, isso tudo é muito legal. Mas eu acho que, numa ótica de produtividade, você já tem um documento que te libera um ponto .bib, que você só vai ter que carregar no Overleaf ou no estúdio que você estiver trabalhando de LaTeX, é bom demais. Ele também tem essa interação com o Office, que eu vou ser sincero também, Samuel, eu nunca trabalhei com essa opção, então, se você não sabe, eu sei menos ainda, tá bom? Mas a gente tem que tentar dar uma forçada para o grupo seguir o caminho do LaTeX, tá bom? Bom, agora sim agradeço aí todas as respostas, aos comentários que Samuel fez, a apresentação, tudo muito bacana, qualidade muito boa. E aí agora eu passo a palavra para os quem não estiver conseguindo falar pelo microfone, pode mandar mensagem aqui no chat público aqui que eu vou ler aqui para o Samuel, ou o próprio Samuel ler, mas quem tiver com o microfone e quiser fazer a pergunta, eu acho que fica mais interessante assim. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, adicionar qualquer coisa na apresentação? Pode ficar à vontade, agora está aberto ao público. Bom, o Fernando pediu a palavra, mas antes o João Nobre fez um comentário que eu gostaria de ler aqui. Ó. Queria agradecer realmente. Estou fazendo um relatório de iniciação científica e fui um dos que fez essa referência manualmente. O Mendeley facilita muito o trabalho. A minha pergunta é, eu uso Overleaf. Basta só carregar o arquivo .bib exportado do Mendeley para o Overleaf, assim como se carrega uma imagem, por exemplo? Você quer responder, Samuel? Sim, é só isso. Ele já deu a resposta lá, é só carregar. Mas se eu não estou enganado, Samuel, você tem que informar, né, no começo do documento que você está usando o ponto .ref, não tem não? Não, quer ver? Sim, porque ele já fez a... Na verdade, você tem que dar o nome do documento. Eu já até mostrei aqui. Eu acho que eu fiz alguma coisa que eu abri 300 mil pastas aqui no meu computador. Ele tá dando uma travadinha aqui. Eu estou reparando. Quer que tira de sua tela aqui, depois aí você arruma e depois você volta? Eu acho que vou ter que desligar e voltar, mas aqui é 1 minuto. Eu forço o desligamento aqui e volto. Samuel, Pode falar. antes de você fazer isso, então, deixa o Fernando fazer uma pergunta, o Marco Aurélio também, aí depois, na hora que eles fizerem as perguntas dele, a gente vai lá, apesar que pode ser que precise abrir alguma coisa, né? Reinicie seu computador, então, enquanto isso eu vou conversando com eles aqui, tá bom? Vai ser 1 minuto. Rápido, Beleza, até mais, Samuel. Já volto aqui. Beleza. Gente, desculpa aí, mas teve uma falhazinha técnica, né? Nada demais. Ele só vai reiniciar o computador e daqui a pouco ele volta. Enquanto isso, Fernando, se você quiser fazer algum comentário, se você quiser falando sobre a pergunta, ou o Marco Aurélio quiser fazer algum comentário, podem tomar a palavra à vontade aí. Rodolfo, então, se quiser deixar os mais velhos primeiro, não tem problema não. Então pode ser você mesmo, Fernando. Deixa o Marco Aurélio falar. Pode falar, Fernando. Tá. Você é sênior. Pessoal, eu queria agradecer vocês, depois eu agradeço ao Samuel também, acho que ele saiu já, né? Mas agradecer a oportunidade, né? Que Ele saiu, mas vai voltar, só abre um computador. Tá. Mas eu falo assim, agradecer essa oportunidade que o SIC está dando para a gente. Acho que é muito importante, né, para todo mundo aqui, não só para os alunos, para a gente também. Mas quando a gente vai trabalhar, às vezes, com os meninos,
todo mundo tem dificuldade, né, de trabalhar com essa questão das referências. Eu achei muito interessante a gente ter hoje uma oportunidade de focar essa questão da citação, das referências, porque isso é uma parte muito importante do trabalho, né? Quando a gente cita as referências, não só a gente está valorizando os trabalhos, né, da literatura, o que já foi feito, né, valorizando a pesquisa, mas a gente também está dando oportunidade para o leitor de aprofundar no assunto, né? Então, quando a gente cita um trabalho no nosso documento, a gente está direcionando o leitor ali, olha, se você quer saber um pouquinho mais aqui, dá uma lida, né? Então, quando a gente faz uma citação bem feita, né, coloca uma referência bibliográfica bem completa no nosso trabalho, a gente também, de certa forma, está ajudando, incentivando a pesquisa. Então, achei muito legal né, ter esse tema aqui hoje para todo mundo. E para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças também não, né? Porque, às vezes, o aluno chega nessa parte da referência, às vezes acha que tem que colocar referência só pelo fato da lista de referências estar só no final do documento, acha que tem que fazer isso, preocupar com isso só no final do trabalho, né? Está fazendo um TFC, vai colocar isso só no final do trabalho. E assim, a referência, a parte de referência bibliográfica no trabalho é tão importante quanto qualquer outra parte do trabalho, e não é um bicho de 7 cabeças, dá para fazer tranquilo. E é legal, né? Tá tudo no padrão, tudo certinho, e a ferramenta que o Samuel apresentou para a gente é sensacional para fazer essa organização, para trabalhar direitinho. Samuel voltou. Samuel, estou agradecendo aqui, viu, pela apresentação, tentando assim, descrever o quanto eu acho importante né, as referências bibliográficas do nosso trabalho. Então, ter essa oportunidade aqui hoje foi muito bacana. Eu consegui pegar o final. Deu certinho, então. Então, assim, obrigado pela apresentação, obrigado pelo seu tempo, né, de preparar a apresentação para a gente. E, na verdade, assim, eu tenho bem uma pergunta. Eu queria mais fazer um comentário, só uma dúvida que eu fiquei, assim, mas não sei se é válida também, aí todo mundo pode participar aí para discutir. É porque o Samuel mostrou para a gente aí em algum momento, dá para você, inclusive, compartilhar os documentos, né? Que ele comentou, não preciso mais mandar PDF por e-mail para um, para outro, né? Tá tudo compartilhado ali, tá tudo em nuvem e a gente consegue acessar. Como será que funciona isso com a questão, assim, de ser livre o acesso ou não aos artigos, né? Porque, teoricamente, a gente tem que ser comprado, né? O acesso, às vezes, aos trabalhos. Como será que fica isso, né? Porque aí você disponibiliza esse nuvem ali, e aí a pessoa não precisa mais entrar lá na plataforma e baixar o artigo. Ela pode pegar aí, né? Fernando, vai parecer bem estranho, mas eu tive essa mesma questão ética também. Então, mas assim, é só um comentário, só para a gente discutir mesmo, que eu acho legal também, né? A gente discutir esse tipo de coisa. Fernando, então, eu também tive isso, né? Quando a gente começou a usar, né, o Mendeley. E aí, eu acho que essas questões de... Aí é um achismo mesmo, mas eu acho que essas questões dele separar os grupos é justamente para evitar esse tipo de coisa. Tanto que o único grupo que eu posso compartilhar é esse grupo privado. Tanto que tá vendo aqui, é uma discussão fechada com compartilhamento de PDFs, né? O resto a gente não consegue, né? Tanto que o grupo público, você não consegue colocar PDF, somente discussões. Então, eu acho que, né, assim como é fácil de se enviar PDF via e-mail, você também consegue, né, compartilhar o PDF via Mendeley, né? Então, a questão ética, eu acho que ela fica bem mais ela é pessoal mesmo. Não, bacana demais, eu acho que você respondeu bem mesmo, cara, é isso mesmo. Eu não tinha pensado nessa possibilidade, não, bacana demais. Excelente. Assim, eu acho importante a gente comentar até que a gente tem muita ferramenta, a gente pode fazer muita coisa, mas nem sempre o que a gente pode fazer a gente deveria. Então, só um comentário, toda vez que alguém for tentar fazer um compartilhamento desse, pense se todos do grupo teriam acesso a esse PDF. Aqui na universidade a gente não tem essa preocupação, porque o próprio governo federal libera para a gente esse acesso, né? Então, se o Samuel criar um grupo, por exemplo, com todo mundo do FCJ, ele pode colocar todos os PDFs dele lá, por exemplo, de 3E, de onde for, porque automaticamente essas pessoas já têm essa liberdade. Então, aqui é uma coisa mais pontual. Agora, se a gente for colocar membros externos, talvez a gente deveria pensar um pouco mais com carinho. Mas são comentários muito importantes, muito interessantes. Muito obrigado aí, Fernando, por agregar mais essa informação para a gente. Agora, o mais novo membro do GATS, né? Eu gostaria de passar a palavra para o professor Marco Aurélio. Rodolfo, está me ouvindo?
Tô ouvindo, pode Eu falar. agradeço, cara, pelos membros aqui. Eu sou o mais novo da turma aqui, sabe? Se alguém quiser falar antes, o Esdras, por exemplo, que é velho aí, fica à vontade, tá? Ô Samuel, eu tenho a seguinte pergunta, rapaz. A gente coloca um arquivo lá no Mendeley, né? No PDF qualquer lá. Rapaz, eu posso chegar e deletar esse do meu notebook, por exemplo? Ele consegue armazenar esse PDF lá com segurança? Eu posso deletar tudo que eu tenho em outro local, por exemplo? Consegue. Mauro, por exemplo, Eu nunca vi nada com relação à informação nesse sentido, sabe? consegue. Por exemplo, como o Mendeley ele fica armazenado na nuvem, a única coisa que você não pode fazer é deletar do Mendeley, tá? Se você deletar o documento do Mendeley por aqui e sincronizar, aí ele vai deletar de tudo, tá? Agora, se você tiver no seu computador, deletar o arquivo lá do seu computador, a partir do momento que você abre o Mendeley e sincroniza, ele vai puxar os arquivos da nuvem e ele vai baixar automaticamente. Então, só trazendo um exemplo, né? Vocês podem ver aqui que o meu computador está zerado, ó. Instalei o Mendeley para essa apresentação, não tem basicamente nada. Só tem a foto de Deus aqui atrás, tá vendo, nossa? E o resto não tem nada. E aí, o que eu fiz? A única coisa que... Né, eu instalei o Mendeley, as coisas que eu preciso usar para a apresentação, e ele automaticamente, eu nem sei onde está a pasta, ó. Ele, quando eu sincronizei, ele já baixou tudo. Então, aqui, ó, vamos até ver onde ele colocou. Aqui, ó, ele colocou na própria pasta do Mendeley aqui, ó. Então você pode até apagar aqui. Você pode apagar aqui numa boa. Ó, apaguei um arquivo qualquer. Automaticamente, quando eu sincronizar aqui, ele coloca o arquivo lá de novo, tá? Ele vai baixar um arquivo novo. Aí. Ele é confiável para repositório de arquivos, então, também, né? Ô Samuel, eu posso aproveitar essa pergunta do Marco Aurélio para engajar outra pergunta no mesmo tema? Pode. Quando você fez a sua apresentação, se eu tiver entendido errado, você pode me corrigir, não tem problema não. Você falou que eu posso vincular uma pasta, né? Não sei nem se o termo é esse, mas você pode vincular uma pasta e toda vez que eu jogar um PDF lá dentro, ele carrega para o Mendeley, não é verdade? Isso, esse watch. Se eu deletar dessa pasta, ele não deleta do Mendeley, não? Aí sim. Viu, Marco Aurélio? Então, esse cuidado eu tenho que tomar. Atenção no que a gente discutiu. Ok, Rodolfo, ok. É uma boa colocação, né? Sim, eu desconfiei que isso acontecesse, sabe? Mas como eu não tinha certeza, porque eu conheço o Mendeley, assim, só para quebrar meu galho, sabe? Porque eu precisava. Hoje eu aprendi muita coisa com o que você falou. Mas aí é bom a gente ter essas informações. Talvez a melhor opção não fosse criar uma pasta, né? Fazer essa watch folder aí, talvez fosse colocar assim, especialmente para a gente que já tem um pouco de medo de apagar as coisas e sumir, né? Vai que some mesmo. Isso é. Só um comentário aí, né? Reforçando como a Corélio tinha perguntado. Eu tinha 810 documentos, aí eu apaguei. Aí eu abri de novo, tá aqui uns 810 documentos, tá, Mauro? Tá vendo? Depois que eu sincronizei, voltou os 810 documentos aí. Você está dando para ver aqui embaixo, ó, no fundo. Ok. Posso fazer mais uma perguntinha, Samuel? À vontade. Assim, gente, se eu estiver monopolizando, tiver mais gente, deixa eu ver, não tem ninguém aqui na fila, não. Eu tô falando porque não tem ninguém na fila. Se tiver mais gente, pode passar, porque eu já monopolizei muito. Mas eu acho que, assim, não sei, não, meu julgar as perguntas são bem focadas, são bem interessantes. Mas, galera, só um comentário adicional, Samuel. Por exemplo, hoje em dia, a gente tem muita venda de livros digitais, né? Ao invés de eu comprar o livro físico, eu compro o livro digital. O livro digital, ele não é no formato PDF, às vezes, né? Ele tem outros formatos, depende de onde você comprou, né? Por exemplo, se você compra o livro para ler no Kindle, ele não é PDF, ele tem a extensão dele que eu não lembro. Uhum. E se eu consigo carregar esse tipo de conteúdo digital também no meu Mendeley? Rodolfo, eu nunca usei, eu não sei te informar exatamente, mas eu acredito que sim. Porque o Mendeley você pode usar até em celular, sabe? Você tem um aplicativo até para celular. Então, eu acredito que sim, mas eu não posso te dar com certeza a resposta. É uma boa pesquisa aí depois. Não, excelente. Eu vou procurar saber também, porque isso pode ser uma oportunidade tanto. A gente pode ter toda a nossa biblioteca, toda a nossa necessidade em qualquer lugar. Um caso, por exemplo, quando o Marco Aurélio foi fazer pós-doutorado em Portugal,
se ele tivesse conhecimento dessa ferramenta, ele soubesse que ele poderia fazer isso, ele literalmente não precisava levar nada. Ele poderia levar simplesmente o notebook, chegando lá ele se virava. Tá certo? Só um comentário, outro, você sabe qual que é o formato, o ponto, alguma coisa aí desses arquivos? Porque tem alguns aqui, ó. Não são sei. padrões dele. Eu acho que é EPUB, eu não tenho certeza, porque tem vários, né? Aqui não tem nada disso, não. Deixa eu ver se tem alguma coisa na internet aqui. EPUB, é isso mesmo, EPUB. Aqui não tem, mas tem que fazer um teste mesmo, assim. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar saber, às vezes já existe até uma interface entre o Mendeley e o Kindle, né? Porque o Kindle você tem um software que você baixa da Amazon, que você instala no seu computador. E aí, naturalmente, ele faz uma função do Mendeley, só que com esse software próprio. Dependendo da situação, às vezes existe até uma interação que a gente desconhece, mas vale um pouco mais de um estudo aprofundado. Eu desconfiei que você não queria saber sobre essa temática, que é uma pergunta bem particular. Bem específica. Faz sentido, entendeu? Só um comentário adicional, Rodolfo, né? Responder a pergunta, acho que foi do João, né? Foi na hora que o meu PC travou aqui. Eu quero só mostrar para ele mesmo como faz. Né? Posso fazer? Se tem algum comentário? Não, pode ficar à vontade. A apresentação é sua, eu só sou sabe aquele aluno nerdão que não pode perguntar? É só isso mesmo. Então, é o seguinte, o João, acho que você viu como eu fiz aqui o arquivo, né? Eu gerei, só quero abrir minha área de trabalho aqui, ó. Eu gerei esse arquivo .ref do Mendeley. Então, eu vou até fazer de novo aqui, ó, né? Então, eu venho aqui, vou exportar, né, o meu arquivo bib, tá? Aí, exportei, fiz aqui o ref, salvei, né? Eu não vou salvar, não, porque já tá feito. Então, pronto, fiz isso. Aí, eu vou lá no Overleaf, venho aqui fazer o upload do meu arquivo, né? Então, vou selecionar do computador, automaticamente, ó, já fiz aqui o upload. Aí basta eu usar aqui, ó, na hora que eu colocar minhas referências. Onde que tá a minha pasta de referência, né? Então, eu vou só achar aqui onde tá. No texto que eu uso. Aqui, ó. Então, em vez de eu usar referências aqui, que é o nome do meu referências, que já tá feito, eu posso colocar várias, né? Não sei se vocês sabem disso, mas eu posso colocar várias. Posso colocar o ref aqui também. Então, basta colocar o ref, que foi o arquivo que eu acabei de criar, compilar, agora ele está pronto para usar. Então, basta agora citar no texto, tá? É isso, super simples aí. Não demora um minuto. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Bacana. Samuel, enquanto você estava explicando ele, eu tomei a liberdade de fazer uma pesquisa breve na internet, posso estar errado, mas parece que existe um software que chama KeenSync. Ele, na verdade, faz o contrário. Eu consigo exportar os meus arquivos do Kindle, do meu Mendeley para o Kindle. Às vezes já ajuda, né? Você já reduz para um só, né? Não sei. Eu nunca usei o Kindle, então eu nem sei a utilidade, de modo geral mesmo. É porque, na verdade, o Kindle em si, né, tem uma ferramenta que você pode instalar em qualquer computador, né? Você não necessariamente precisa ter o leitor. Inclusive, eu não tenho esse leitor digital, mas ele tem um aplicativo que você instala no seu computador e aí você faz a leitura do documento nesse leitor. Ele baixa da internet e tal. Então, dependendo da situação, você consegue ter seus livros e os PDFs que estavam no Mendeley e no Kindle, né? Mas, assim, isso aí é só uma discussão que a gente pode tentar aprofundar mais no futuro. Certo. Se tiverem mais alguma dúvida, podem fazer. Gente, alguém tem mais algum comentário? Eu gostaria de salvar algum comentário, de falar alguma coisa, de fazer qualquer pergunta. Bom, então, se ninguém tem mais nenhum comentário para fazer, eu considero a palestra encerrada. Espera aí que o João Álvaro está mandando alguma coisa, deixa eu ver. Senhor, pode falar, Marco Aurélio. Só agradecer ao Samuel aí, Samuel, por você dedicar essa parte preciosa do seu tempo para a gente